Fala pessoal, vamos fazer aí o nosso fechamento da semana, sexta-feira, 10 de janeiro, dar aquela geral aí no mercado, tá? Antes até de começar o panorama dessa semana, quero reforçar, né, o que eu digo sempre aqui nos meus vídeos, né? Se você gosta do meu conteúdo de análise técnica, tem interesse em aprender, ter acompanhamento, participar lá da minha comunidade, meu grupo de alunos, eu tenho curso gravado disponível, mentorias individuais, dependendo, pode ser que eu consiga fazer, né? Hoje o tempo é um pouquinho mais escasso, mas qualquer coisa, seja curso gravado, seja mentoria individual ou qualquer outra coisa que eu possa ajudar, só me chamar, tá? Tem aí o meu e-mail, meu direct está sempre aberto, meu grupo gratuito está lá, é só entrar e me chamar por lá que a gente bate um papo aí sem compromisso e ver o que se encaixa melhor aí para suas necessidades, tá bom? Vamos lá aqui, começando pelo nosso Ibovespa, tá? Então, 0,27 de alta, isso mesmo, né? Então, depois aí de 4 semanas, né, se eu não estou enganado, consecutivas aí de queda, o Ibov interrompe, né, essa sequência, deixando um candle aí, alguns talvez podem dizer que isso aqui é um martelo invertido, né, e em região de fundo, então seria um contexto interessante, e etc. Tá? O fato é que estamos numa tendência de baixa, numa trajetória baixista, que acelerou, né, nessas últimas 4 semanas, né, quinto, 5 semanas, desculpa, né, contando com essas semanas, enfim, as 4 anteriores, né, o mercado deu uma acelerada, deslocou muito mais rápido, né, do que vinha acontecendo nos últimos meses, vindo lá de setembro, né, da virada de agosto para setembro, quando tinha feito topo histórico, né, renovado topo histórico, tá? A tendência é de baixa, ou seja, quer dizer que vai cair direto? Não, pode ser que a gente tenha um repique. E aí as médias, né, podem ser endereços, né, ou pontos para a gente observar caso tenha um repique. Aqui no gráfico semanal, para fechar, tá? Eu fico olhando aqui, eu já vinha falando sobre isso, essa região aqui, né? Entre 117 e 116,5. Tá bom? Para mim é uma faixa bem interessante, que é bem próxima aqui desse fundo anterior, né? Ali de junho do ano passado, tá bom? Abaixo disso, aí ficaria realmente, sobraria aqui o 113, voltar aqui no 107, 113, e aí teria uns números realmente um pouco mais assustadores, né? Vamos dizer assim, para buscar, tá? Gráfico diário, né? A gente teve um repique, né? Esse repique foi curtinho, né? Então foi ali entre a sexta-feira, né, e a segunda-feira dessa semana, tá aqui, o repique aconteceu, parou na média curta e já sinalizou, né, entre a quarta e essa sexta-feira, a retomada aí do movimento baixista, tá bom? Então você veja aqui que o ADX tinha até quicado, né, ou seja, fez aquela inflexão aqui, ó, e marcou o fundo mesmo, foi fundo mesmo, tá bom? Só que é um fundo dentro de uma trajetória baixista. E o que está acontecendo com o ADX aqui novamente? Ele volta a acelerar o quê? Numa tendência de venda, de baixo, como você quiser chamar, tá bom? O que queremos ver aqui é óbvio, né? Se a tendência é de baixa, o fundo anterior será ou tem que ser perdido para seguir o movimento de tendência de baixa. Nesse caso aqui, olhando para o gráfico diário, além dos números já comentados ali no semanal, você percebe que a faixa aqui dos 117 mil, tá? É uma faixa bem relevante, tá bom? 117, 117, 100, 116, 900, alguma coisa do tipo, tá bom? Uma faixa bem importante, tá bom? Então você está vendo aqui níveis de fibra, né, de traçados de origens diferentes passando por essa região. Então pode ser, né, um importante alvo de queda, mais um aí dentro dessa trajetória, assim como anteriores. Tá? Que chegou e depois passou. Né? Então aqui não quer dizer que você vai sair da venda e virar comprado. Mas se você está vendido, talvez você queira apertar seu stop, fazer uma parcial, coisa do tipo, tá? E se você sim gosta de reversões, é uma boa região para você ficar atento se haverá algum sinal que te agrade, né, para pensar em reversão de tendência, tá bom? Então é isso. Próximo endereço aqui 116.900, 117 se quiser arredondar. Depois a gente vai ter aqui, ó, 114, 113, 110 e meio, tá bom? Então tem bons alvos ainda para serem buscados e percorridos aí ao longo do tempo, tá? Dolinha, né? O Dolinha aqui, vamos comentar o semanal bem brevemente. O que está acontecendo aqui no semanal? Esticou, né, o movimento altista e está aqui fazendo uma correção, um pullback, tá? Então é uma correção, uma queda dentro de uma trajetória altista, o oposto do índice, tá bom? Então aqui, né, pode ser que o dólar pare por essa região aqui da média curta, ó, 6,7, pode vir aqui na média de 20, que está no 5,81 e vai continuar subindo, nós não sabemos. A trajetória é altista, se continuar ou retomar o movimento daqui mesmo, 6,45 e 6,69 são os próximos endereços. O gráfico diário ele permite, eu falei durante essa semana, você pensar em reversão aqui no dólar. Afinal de contas, falhou
né, quando fez um pullback, voltou a subir, falhou em renovar topo, ou seja, rompeu o topo anterior, tá bom? E isso abre sim a possibilidade de haver uma reversão de tendência, tá bom? Onde confirma isso? Se perder o último fundo aqui, né? Esse daqui, ó, que é ali na região do 6,4, alguma coisa do tipo, tá bom? Então você percebe que chegou aqui, ó, no final dessa semana, entre quinta, né, ontem e hoje, sexta-feira, e ó, o dólar já tomou um choque ali, né? Já teve dificuldade, né, de continuar, tá bom? Não quer dizer que não possa cair daí e concretizar a reversão, não estou dizendo isso, mas no mínimo você está vendo que tem sim algum tipo, né, de defesa, como o pessoal gosta de comentar. E a trajetória altista é o que se espera mesmo, né, que o suporte, o fundo, ele seja, vamos dizer assim, defendido, tá bom? E aí, se daqui seguir ou retomar o movimento, vamos ver se finalmente rompe o topo e vai lá para o 6,34, 6,44, que seriam os próximos endereços. Caso venha abaixo aqui do 6,3, 6,4 e realmente faça uma reversão, eu vou ficar esperando por esse dólar aqui, ó, no 5,95 e depois aqui no mais distante nesse momento, a região do 5,80. Tá bom? Então teria um espaço bem interessante também para esse dólar ceder, o que quem sabe, né, poderia trazer algum alívio também no mercado de uma forma geral. Tá bom? DIs, os juros, esses seguem aqui numa trajetória altista, mas eles também fizeram uma formação parecida com a do dólar, falhando em renovar topo depois do último pullback. Olha aqui, ó, final do ano passado, final de dezembro, fez um pullback, encontrou suporte aqui na média e voltou a subir. Quando voltou a subir, não conseguiu superar o último topo, tá bom? Então abriu a porta para fazer o quê? Uma reversão. A reversão se confirma onde? Aqui, ó, perdendo o último fundo. E aí você está vendo que essa semana ó, chegou aqui nesse último fundo e não conseguiu, por enquanto, perdeu. Tá bom? E aí termina a semana os DIs ó, sinalizando que podem voltar a subir, como você está vendo aqui ó, do lado esquerdo. Tá? Os DIs hoje, nessa sexta-feira, todos no terreno positivo. Tá bom? Então, algo para prestar atenção, porque a trajetória ainda é altista. Então, há sim um desenho que permite pensar em reversão, com toda certeza, mas essa reversão pode não acontecer e a trajetória ser retomada e os DIs, os juros, continuarem subindo em direção a novas máximas, tá bom? Então, o tempo vai dizer e a gente vai acompanhar para ver o desenrolar dessa história, tá bom? Em setoriais, né? Consumo, a trajetória baixista permanece assim, fez uma nova mínima nessa semana. O setor elétrico, né, também fez aqui o repique, já sinalizou a retomada da trajetória baixista. O que a gente quer ver aqui é se ele vai perder o último fundo também. E a FNC, a mesma coisa, fez o repique, tá bom? E aqui já sinalizando a retomada da trajetória baixista. Então, resta saber se também vai perder o último fundo. O IMAT, né, esse aqui não teve nem repique, né? Teve ali um dia, né, de alta e só. Nesse seguiu aí 4 dias consecutivos, né? 3, né, dias de queda. Essa sexta-feira ficou praticamente no 0 a 0, tá bom? Então, IMAT, ó, perdendo um fundo aqui, numa região, perdão, né, de um fundo bem importante ali entre junho e julho ali do ano passado, agosto, perdão, se segurou por aqui, né, e fez um rally interessante. Então, olho vivo aí no IMAT, região de suporte, mas está feio ainda, é difícil você ficar apostando aí em reversão. E MOB é a mesmíssima coisa, segue caindo, segue perdendo fundo, e o Small está ali em vias, né, de fazer o mesmo. Né? Então, tem um fundo aqui, fez o repique, já sinalizando, assim como todo o mercado, a retomada aí da trajetória baixista, tá bom? Mercado lá fora, o S&P, né? O S&P fechou a semana que você está vendo 1,94 de queda, né? Hoje, nessa sexta-feira, 1,5 aí de queda, e o S&P está aqui, né? Numa região candidatíssima a ser um suporte aqui no gráfico semanal, que é a média, né, de 20, olha aqui, né? Em abril do ano passado, como segurou por aqui e fez um novo rally, depois ali entre julho e agosto também se segurou por aqui e fez uma nova pernada altista. Não sabemos se é o que vai acontecer, de todo jeito, tá aí o S&P dando sinais de que pode sim, né, fazer uma correção um pouco mais ampla. Aqui no gráfico diário isso ficou um pouco mais claro. Já comentei sobre isso algumas vezes. A gente tem aqui um topo, temos um outro topo mais baixo, um outro topo mais baixo. O que tem salvado é esse suporte aqui no 860, 850, alguma coisa do tipo, que nessa sexta-feira, você está vendo ali, está em vias aqui, ó, de perder, tá bom? O gap aqui da eleição de novembro, para mim, é o primeiro aí endereço, tá? Que não está nem longe disso, muito longe. Depois vai ter essa faixa aqui, ó, era um topo anterior que foi rompido e já foi testado aqui, ó, duas vezes, ó, como suporte. Tá? Se você colocar uma linha aqui, você vai entender bem o que eu estou falando. E aí, por último, né, olhar o Fibonacci, né, 5.514. Então, aqui nesse caso, a gente está falando, pegando o fechamento da semana, até aqui, ó, daria algo próximo a 5% de queda. Então, tente imaginar 5% de queda no S&P. Há quanto tempo não se via isso? Tá bom? Juros, né? Os juros lá fora seguem subindo, tá bom? Então, aqui o 20 anos, ó, a gente comentou sobre isso, ó, rompeu os 5 novamente. O 30 anos ó, também foi lá beliscar os 5 novamente, ou seja, os juros de longuíssimo prazo. E o 10 anos, a gente pode dizer que está apontado para lá.
também, né? 4,78 essa semana, essa sexta-feira, tá? Foi a máxima e tá aí, né? O juro 10 anos também, os juros, né, de uma forma geral, sinalizando continuidade da trajetória altista. Então, até que ponto, né? A pergunta é, né, até que ponto isso vai se manter assim e o mercado lá fora, especialmente o S&P, continuar ali meio que resiliente, né? Sem grandes quedas, tá bom? Tem para dizer, a gente vai acompanhar. Petróleo, né? Esse já tinha comentado, né? Rompeu aqui uma consolidação e tá aí, né? Seguindo viagem, 79 era uma faixa importante, eu já havia comentado, 78, 79. Daqui para cima, a gente vai ter que os 84, depois 87 e por aí vai, tá bom? Aí vamos ver se o petróleo estabelece, né, o zigue-zague, né? Ou seja, uma tendência de alta e que ofereça, né, mais adiante oportunidades, que é o que nos interessa, tá bom? Minério segue consolidado, né? Então aqui o suporte é a região do 96, 97, como você quiser. Chegou aqui novamente, tá ali tentando reagir um pouquinho e quem sabe no mais extremo voltar lá no topo dessa consolidação que está aqui na região do 107, 108, alguma coisa do tipo. Por enquanto, minério segue neutro aí, né, segue encaixotado já por alguns bons meses, né, terceiro ou quarto mês consecutivo, trabalhando nessa mesma faixa de preço. E para finalizar aqui esse panorama, esse fechamento da semana, Bitcoin, temos um topo mais baixo, e será que o Bitcoin vem aqui no 86, 87? Pelo menos, tá bom? Então eu acredito que é para lá que a gente está olhando. A menos que esse Bitcoin, né, se salve por aqui, volte a subir, rompa aqui o 102, 103, e aí não vai ter muito como discordar da ideia, né, de continuidade dessa trajetória altista, tá bom? Falar aqui rapidinho, tá? Do ouro, tá? Usar o contrato futuro, tá bom? De ouro, muita gente gosta, né, de acompanhar o ouro pela dinâmica aí, né, de bancos centrais, etc, 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 tá? O que que a gente tem no ouro aqui, ó? Está consolidado, né? Então você vê que desde ali da virada de outubro para novembro, o ouro está aqui, né? Entre 2.760 e essa faixa aqui de 2.600, alguma coisa do tipo, tá bom? Então não tem muito o que fazer aqui nesse momento. Você pode entender que a trajetória no médio prazo do ouro, aqui ó, olhar o gráfico semanal, ela é uma trajetória altista. Tá? Então você pode entender que está aí consolidado, né? Mas a trajetória é altista. Ou você pode entender, né? Simplesmente está neutro aí, né? Então não tem muita expectativa de grandes deslocamentos nesse momento. Mas é claro, ganhando aqui o 760, a gente vai olhar, ó, 876, 958, 2000, né, 836 e 958. Perdeu essa faixa aqui do 620, 600, aí tem um espaço bem interessante aqui para voltar no mínimo até o 2.400. Mas por enquanto, não tem muito aqui a se dizer do ouro nesse momento, tá bom? Outra coisa, tá? Só aproveitar aqui o embalo, o índice chinês, né? Eu falei, né, semana passada, retrasada, que tem uma agulhada de venda aqui, tá? O caminho é aqui, ó, 2.900 alguma coisa. Então, do fechamento aí da semana, olha aqui, a gente está falando aqui de algo próximo a quase 8% de queda para fazer, tá bom? Muitos falam, né, se tem alguma correlação com o nosso mercado aqui, eu não sei dizer, tá bom? Não tenho estudos e nem faço esse tipo de estudo. Mas de todo jeito, a China aqui, o índice chinês, né, o principal índice chinês, tem outros por lá, vai mostrando que a coisa também não está muito boa por lá e pode ser, né, que entre aqui uma trajetória baixista, no mínimo aqui para fazer 8% de queda, tá bom? Então é isso. Por enquanto, em conclusão, né, é a minha opinião, é claro, os mercados aí estão meio esquisitos, né? Tá difícil aí de você encontrar algum índice, né? Seja o S&P e outros por aí, ou o próprio Ibov, que te permita aí ficar confiante de que o mercado vai dar uma virada e começar a subir, e principalmente subir fortemente. Claro, a partir de segunda-feira isso pode mudar e a gente tem uma opinião diferente, mas por enquanto a foto do momento, no fim da semana, na minha opinião, é essa. Beleza? Espero que o vídeo te ajude, lançar luz aí, ajudar você a compor o seu cenário. É lógico, né? O mercado ele é dinâmico, então isso aqui é a foto do fim da semana, né? Pode ser que a partir da semana que vem a gente comece a ver sinalizações diferentes e a gente muda de opinião sem qualquer problema. Eu, né, vou mudar de opinião sem qualquer problema. Mas por enquanto, a minha opinião é essa: o mercado segue pesado e, na minha opinião, a tendência sendo de baixa, a expectativa é que, mesmo que haja um repique ou altas, né, serão poderão ser, né, oportunidades de venda, como tem sido aí, em especial de setembro para cá. Tá bom? Então é isso. Novamente, fico com o convite. Se você gostou do vídeo, daí comenta, compartilha o que você acha que pode ser útil. E se quiser aprender e quiser contar com a minha ajuda, é só me chamar que vai ser um prazer aí ajudar na sua trajetória. Valeu, um grande abraço, bom fim de semana, até mais.